quanto de BP Talk. A gente teve 3 Tech Talks que foram apresentados pelo Marcelo Tosi e pelo Thiago Freitas e que já estão disponíveis lá na Wiki. Seria legal todo mundo passar por lá. E agora a gente vai fazer o 4º e agradecer você por gentilmente ter aceitado o convite e vir aqui falar um pouquinho para a gente aí da agilidade, beleza? Então tá, valeu. Obrigado pelo convite, aquela parte mais política da coisa, né? Agora eu vou ficar aqui, senão eu não apareço para o pessoal também. Deixa eu definir a minha zona de atuação aqui. É aqui. E aqui. Tá legal. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Buzon, alguns aqui já me conhecem. Bom ver alguns amigos, né? Depois do Walmart.com a gente se espalhou pelo mundo, né? Cada um foi para um lado. E é muito bom estar aqui também conversando com vocês sobre um tema que, coincidentemente, eu já estava preparando para o Scrum Day, que é amanhã. Então, vocês estão recebendo aqui com exclusividade, né, esse conteúdo. E é um tema interessante porque a ideia desse tema ela nasceu no último Agile Trends, num dos fishbowls que a gente estava fazendo lá, discutindo sobre o papel do Product Owner. Se seria alguém mais voltado a negócio ou se seria alguém mais voltado à parte técnica, né? Essa discussão sempre existiu, também para o Scrum Master, ou Agile Coach. Ele precisa ser um cara que entende de negócio ou um cara mais técnico? É um cara com skills mais de facilitação ou é um cara mais próximo do cliente para poder entender as dores dele, etc, né? A gente vai ver um pouquinho disso também. Essa é toda a problemática, o Serrano ali, essa é toda a problemática que me inspirou a fazer isso. Então, naquele fishbowl do último Agile Trends, a gente começou a discutiu isso muito pontualmente, sobre o gestor do produto, se tem o gestor do produto, se tem o Product Owner, se tem o analista, qual que seria a função deles em específico, caso haja esses 3 papéis dentro do mesmo time, né? Ou se existe uma pessoa só, ela supriria todas as carências de todos esses papéis ao mesmo tempo. Então, tudo isso fez com que eu também pensasse, aqui a ideia, então, é a gente falar um pouquinho sobre uma revisão do papel do Product Owner, né? Não vou falar especialmente de nenhuma técnica, de nenhum skill em especial, mas eu vou fazer um panorama geral do que eu vejo, de como eu vejo o Product Owner, as diversas facetas de um Product Owner dentro de um time, e o que seria esperado dele como os próximos passos, olhando para a comunidade como está hoje. Certo? Então, um pouquinho de mim, para quem não me conhece, eu fiz sistemas de informação na Unesp, lá em Bauru. Lá eu comecei a trabalhar com alguns projetos de tecnologia para educação. Aí depois eu vim para São Paulo, naquele dilema se eu seria um desenvolvedor ou se eu seria um gerente de projetos, né? Até que eu abracei a carreira de gestão de projetos de fato. Aí eu comecei a gerenciar projetos nessa empresa, bem de forma tradicional, então eu venho de gestão tradicional de projetos, fazendo cronogramas, fazendo plano de projetos, plano de comunicação, plano de escopo, plano dos planos, né, que é o plano geral, e eu vivenciei as dores especiais desse papel, dessa função e desse conjunto de técnicas para endereçar problemas de software, né. E aí depois eu conheci a agilidade e a minha vida mudou. Né? Na verdade, eu venho estudando agilidade desde de Bauru, lá em 2005. Teve um evento lá de XP, com o Vinícius Teles na época. Ele sorteou um livro que estaria colado embaixo da cadeira. Era a minha cadeira. Aí eu peguei o livro, comecei a ler, achei legal a ideia. E aí comecei a vir. Aí o tema ficou adormecido, de certa forma, né? Aí eu vim para São Paulo, gerente tradicional de projetos e tal, até que eu resolvi estudar um pouco mais. Procurei empresas que faziam agilidade, descobri a Abril, editora Abril. Entrei na Abril, criamos um grupo de entusiastas lá na época, escrevemos um blog, fizemos o Link Off, que acontece todo mês, já há 5 anos, né? E a gente curtiu a ideia desse negócio de agilidade aí. E aí depois eu comecei a pensar, comecei a estudar outras temáticas dentro desse universo também. Até que agora eu estou como uma consultoria independente, ajudando as empresas a gerir melhor os seus projetos, certo? Me contratem, tá bom?
fica o convite aqui, já é um jabá já. Desculpa aí, Cezão, fazer um jabá. Meu site, rafaelbuzon.com. Lá tem alguns textos legais, mas o que eu mais atualizo é o meu Facebook. Eu tenho feito vídeos diários sobre conceitos diversos, conceitos que se conflitam, Scrum, Kanban, papéis, enfim, complexidade, convexidade, concavidade, tudo que é de meu interesse, que está na moda, aí eu tenho falado um pouquinho, tá bom? Rafael Buzon Corp. Por que eu usei Corp? Não sei também, porque precisava diferenciar do meu perfil, usei Corp. Facebook/Rafael Buzon Corp. Muito bem, então, vamos lá. Primeira pergunta que já vai para vocês também. Queria ver aqui levantando as mãos. Por contraste, eu vou ver a resposta de vocês. Quem acha que o Product Owner precisa ser um cara técnico? Estar mais ligado a desenvolvimento, codificação, programação? Levanta a mão. Um aqui, 2, 3. Algumas mãos mais acanhadas. Quem não acha? Todo o resto. Legal. Tem uma outra perspectiva também, que além de ser técnico e além de ser só de negócio, é o cara que tem skills de facilitação, que é um pouco da abordagem que eu vou tentar conduzir aqui. Tá? Eu pensei em só explicar essa dinâmica, só que pela configuração da sala, eu acho que dá para a gente fazer a dinâmica, certo? Eu acho que vai ser muito mais legal também. Então, eu gostaria de formar grupos, se possível, de 5, 6 pessoas. Vocês conseguem virar as cadeiras? Pode ser por proximidade mesmo, pode ser? Depois eu explico a dinâmica. 5, 6 pessoas, ou se vocês acharem um grupinho um pouquinho maior, pode ser também. Todo mundo precisa ter um papel e uma caneta, só isso. Ok. Todo grupo tem um papel e uma caneta? Tem? Legal. Então eu vou explicar a dinâmica aqui e a gente vai conduzindo ela, tá? Essa aqui é a Dona Zoraide. Dona Zoraide é uma senhora. Recentemente faleceu o marido dela, o senhor Sebastião. E a Dona Zoraide, ela tem uma solicitação para vocês, né? Ela quer uma faca. Dona Zoraide quer uma faca. Então, eu vou pedir para vocês, então a ideia aqui é a gente fazer, vocês trazerem a melhor solução para a Dona Zoraide, certo? Usando as regras que eu vou mostrar aqui. Então o desafio é desenhar a solução perfeita para a Dona Zoraide, gastando o mínimo possível. E essas aqui são as regras. Perguntar ao cliente, eu vou fazer o papel da Dona Zoraide, tá? Então eu vou estar transitando pelas mesas, pelos grupos, e vocês me perguntam. Perguntar ao cliente faz uma pergunta no papel, para o grupo do lado não saber, não ouvir, e eu vou lá e respondo, ou respondo baixinho, ou vou responder no papel mesmo escrito, custa R$5. Obter o feedback do cliente, R$10. Obter o feedback olha essa proposta, e eu vou dar a minha percepção sobre essa proposta que você vai me apresentar. E por último, o mais caro, é simular um experimento. Então eu vou simular que eu usei aquilo que vocês estão oferecendo, e vou te dar o feedback um pouco mais real da utilização. Custa 20. Ok? Ganha quem chegar mais próximo da solução, que está na minha cabeça, gastando o mínimo possível, ou, quando acabar o tempo aqui, que eu vou dar uns 20 minutos no máximo, para a gente fazer, quem chegar mais próximo em 20 minutos também ganha. Ok? Então vamos lá, valendo.
Podem voltar, por favor, as cadeiras nos lugares, que a gente já terminou já a dinâmica. Desculpa o pessoal online, tá? Se não conseguiu acompanhar. A gente vai fazer um compilado geral agora, só para vocês entenderem qual que era a ideia. Então, a dona Zoraide queria uma faca, né? Ela ainda quer. Ela começou essa ideia solicitando uma faca. O pessoal online tem aqui no slide uma senhora representando a dona Zoraide querendo uma faca. E aí, vocês tinham 3 possibilidades. Perguntar alguma coisa para a dona Zoraide, pedir o feedback dela sobre uma possível solução, ou simular um experimento que a dona Zoraide ia simular e ia te voltar um feedback um pouco mais real daquilo, certo? Nós tivemos alguns times aqui. O time Mac, que foi o primeiro, salva de palmas para o time aqui da frente. Parabéns. Foi o primeiro a resolver o problema. Teve o grupo do Serrano. Deixa eu ver os valores aqui. Quem resolveu foi o grupo Mac. Qual foi o outro? Foi ali no fundo e aqui, né? Tá, o grupo Mac foi o vencedor com R$35. Bem barato. O resto, todos os outros foram mais do que isso. Eu não vou fazer a comparação aqui, senão vai ficar feio. Mas qual que é a ideia, então, né? Cadê o meu passadorzinho de slides? Vocês perceberam que algumas pessoas, né, começaram a enveredar por uma linha de o que você vai cortar ou furar com essa faca? Então, as pessoas elas já pressupuseram, é isso, né? Elas pensaram que a faca já era a solução para o problema, né? Então, o cliente geralmente vem com uma solicitação e aí você começa a extrair detalhes sobre a solução que o cara já pediu, né? Então, tem tudo a ver com PO, com a nossa temática aqui de hoje, né? Agora, alguns, os que já convergiram um pouco mais rápido, foram aqueles que começaram a perguntar qual o propósito do uso da faca. E aí eu ia falar logo de início que era para apertar o parafuso de uma cadeira, que não é tão convencional assim o uso de uma faca, né? E aí você poderia chegar primeiro então numa solução algo como isso, né? Alguns grupos chegaram. Uma faca sem ponta ajuda a apertar o parafuso, né? Alguns grupos um pouco mais avançados iam chegar na chave de fenda, porque é a ferramenta mais apropriada para se apertar o parafuso. E aí você ia descobrir que a mão dela, né? Ela é uma senhora, o marido morreu recentemente, era ele que apertava os parafusos de casa, lá das cadeiras. Você ia descobrir que a mão dela é fraca, ela não conseguiu resolver com a chave de fenda. Hã? E aí você poderia sugerir, por exemplo, como um grupo ali sugeriu, uma furadeira elétrica, que eu ia falar também que era meio pesada para mim. Eu sou uma senhora, né? Eu não consigo apertar ali o parafuso com a furadeira elétrica. Até que você ia chegar, tipo, no marido de aluguel, ou um serviço, alguma coisa nesse sentido, né? Ou alguns outros, como o outro grupo chegou ali, vou te dar uma cadeira nova, né? Que poderia ser uma solução. Uma coisa que ninguém perguntou é com qual recorrência o parafuso fica solto, né? Porque dependendo da solução, o custo no ano pode ser o valor de uma cadeira nova e de repente uma cadeira nova faz mais sentido do que você ficar fazendo a dona Zoraide apertar o parafuso da cadeira constantemente. Certo? Então tudo isso aqui é mais uma dinâmica para introduzir a temática do que a gente está falando e como que é difícil às vezes a gente sair desse mindset de eficiência. Beleza, ela quer uma faca. Vou fazer a melhor faca do mundo para ela, né? O outro grupo aqui fez uma especificação da faca, né? Tem 5 anos de garantia, é uma faca que corta, que também tem a ponta arredondada, que pode apertar parafusos. O que mais que tinha? Tinha vários detalhes, tinha a durabilidade, é aço inox, né? Então, a gente vai convergindo, entrega no mesmo dia. E tinha até o custo da faca, né? Quanto que era? 7 e poucos reais o valor da faca. Eles mergulharam na solução, né? Olharam para a faca e foi na faca. Enquanto que talvez nós, como Product Owners, devamos começar a pensar um pouco mais, primeiro, aquela parte de piração, né? Vamos divergir para depois começar a convergir para a solução, entendendo se justamente a faca que ela precisa, entendendo a persona, né? Quem está pedindo isso? Uma senhora de 70 anos. Então você pode imaginar que ela tenha... Alguns grupos perguntaram, por exemplo, se uma chave de fenda resolveria. Eu acho que resolve, né? Eu sou uma senhora e tal, então gastou R$10 ali para perguntar, para fazer
esse feedback, né? Dar esse feedback. Então, o que a gente vai ver aqui agora é muito sobre isso. Pode passar, slide. Quer passar mais? Você passa para mim, Cezão? Então vamos lá, essa temática aqui é importante e eu vou falar primeiro do que não é o PO, ou os estereótipos de PO que existem por aí, anti-patterns, né? Mas antes disso, pode passar, Cezão, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre termos no Google, sobre a popularidade do nome PO também, né? Do nome Product Owner, comparado com Product Manager, né? Que é mais conhecido internacionalmente. E aí você vê ali que existe os dois numa ascendência, né? Como, isso aqui são os resultados de tendências do Google. Pode passar. O Product Owner é mais procurado no Brasil, também faz sentido, né? O brasileiro talvez não vai procurar Product Manager. Pode passar. Essa é só do Product Owner, vem crescendo principalmente depois de 2015. 2015 acontece alguma coisa aqui que tem um salto em todos os termos. Agile Coach, Scrum Master, gerente de produto. Pode passar. E aí eu procurei só gerente de produto em português mesmo, né? E você vê que está bem mesclado aqui. E o PO no Brasil, no último ano, tem mais popularidade no Google do que gerente de produto. Muito do que agilidade tem sido no nosso mercado, né? Se a gente olhar a curva de adoção de tecnologias, né? Aquela curva, acho que é Gregory Joffer Moore, que fala da curva de adoção. Você tem a curva de adoção, começa com os entusiastas, os early adopters, aí tem um abismo. E aí se passa pelo abismo, você entra no grande mercado, que são os pragmáticos e os conservadores, e a gente vê a agilidade já entrando nesse mercado, né? Você vê bancos usando muito agilidade, querendo fazer ágil, querendo se transformar ágil, transformações digitais, transformações ágeis, né? Então, você perceba que os conservadores e os pragmáticos, se eles já estão começando a adotar agilidade, significa que a agilidade já tem se provado alguma coisa ali, né? Imagina um banco mudando todo o parque de máquinas dele, né? Ele só faz isso se realmente aquela tecnologia foi e se mostrou já eficaz de alguma forma no mercado. Então, se está chegando ali, pode ser um indício de que a agilidade veio para ficar e vai continuar ficando e tem trazido benefícios, o que é algo bem legal. E se você olhar aqui para nossas tendências, o Product Owner acaba seguindo a mesma tendência. Então, anti-patterns, pode passar. O primeiro deles, você vai ver o Product Owner Garçom, né? Muito popular ainda hoje, infelizmente. Então, como eu falei no começo, você vê muitas discussões sendo puxadas por agilistas ligados a processos. Tudo que tem de novidade, geralmente na comunidade, ou é um Agile Coach ou é um Scrum Master que tem puxado as discussões. A gente vê muitos POs entrando na discussão agora, se engajando nas discussões, mas ainda muito pouco em termos de engajamento, né? E isso se reflete também, talvez, no dia a dia, quando a gente tem esse mindset tão de eficiência, desde a Revolução Industrial, focado em fazer muito bem a coisa, sabe? A gente estuda isso na escola, a gente tem neurônios programados para ser eficiente. E quando a gente tem esse tipo de neurônio, a gente tende a olhar a faca da Dona Zoraide como a solução que ela precisa. Então a gente vai direto na faca. É o garçom tirando o pedido, né? É o PO que vai lá no cliente, entende o que ele quer, não o que ele precisa, e aí vem para casa com um conjunto de tickets falando, ó, ela quer uma faca desse jeito, tal, que corta, que aperta parafuso também. Então, esse é um estereótipo que tem no mercado. Um outro estereótipo é o gerente de projetos. Muitas empresas têm transformado-se em ágil, né? E elas acabam rebatizando um papel que já existe de Product Owner. Rebatiza o gerente de projeto como Scrum Master. Ou alguns gerentes de projeto viram PO, né? E aí você tem todo aquele estereótipo de gerente de projetos também aplicado ao PO, que é um cara que cobra, que tem chicote e a cenoura, né, que vai querer prazos, que vai apertar o sprint, etc, etc. Então existem esses dois estereótipos, existem outros, mas eu acredito que esses dois sejam os mais comuns no mercado. E existe alguns padrões de mercado para o PO, né? Qual que é a relação do cliente e fornecedor? Geralmente a gente tende a olhar os papéis pela perspectiva interna, né? Aqui no Buscapé acho que também é assim, vocês têm clientes internos. É isso? Então, mas quando você está numa consultoria que presta serviços para uma outra empresa, você tem uma relação mais ou menos assim também.
Isso acontece internamente, mas talvez não tão dolorido quanto acontece no mercado. Pode passar. É, por exemplo, o PO, quando você batiza o cliente como PO. Cliente, beleza, aqui nossa relação de trabalho vai ser essa, vamos fazer Scrum, e você é o PO, beleza? Beleza. O que você tem de bom nisso? Você tem toda a autoridade de decisão com o seu PO. Só que você perde em facilitação. Né? Você batizou o cliente como PO, ele vai tomar todas as decisões necessárias, pode até estar presente, mas a facilitação de descoberta, descobrir que não é uma faca que a dona Zoraide precisa, talvez careça. Então você vai ter aquilo que o cliente quiser, não aquilo que ele precisa. Um outro padrão de mercado, pode rodar, é quando o PO é proxy, o PO está no meio. Então ele pode ser tanto do fornecedor, quanto alguém indicado pelo cliente, certo? E é uma representante do cliente de alguma forma, seja do fornecedor, seja da área cliente. E esse cara, ele ganha em facilitação, muitas vezes, só que ele perde em autonomia. Então você não tem ele tomando micro decisões no dia a dia, ele é um garoto de recados que tem que ir para o cliente, saber o que ele quer, voltar para o time e falar, o time tem uma dúvida, não sei responder, volta para o cliente para pegar mais informação, volta e fica nessa. É o PO que está ali, né, fazendo o meio de campo. Então você perde em autonomia. Então esses são padrões de mercado, muito também por causa de como o mercado mede as coisas. Então o mercado também sofre com essa questão de eficiência versus eficácia, de ter também toda uma cultura enraizada em já ir direto ao ponto e fazer aquela coisa muito bem feita, né? Então diga-me como medes que te direi como me comporto. Como que vocês medem o PO de vocês? Certo? É pelo número de entregas, é por quanto ele agrega para a zona final, para o cliente final, é mais por eficácia ou mais por eficiência? Então, o jeito que as empresas têm cobrado o PO também influencia não só o PO, como o Scrum Master também. Aí o Scrum Master vai ser um cara que chicoteia, ou vai ser um cara que tem sangue nos olhos e vai resolver os problemas, vai lá no pessoal de operações, qual que é o impedimento que tem aqui? Vou lá resolver, né? Então, esse é um perfil muito valorizado. Enquanto que o Scrum Master, ele acaba sendo mais um cara, ou um cara de relacionamento, cara gente boa, não, vem cá, eu tomo um café junto, almoça junto, resolve os problemas, ou é o cara que sangue nos olhos que vai lá, resolve o problema e tal, e também carece de um Scrum Master que promova uma cultura legal no time, de resolução de problemas, de autonomia, que passe toda a filosofia Agile, não só para o time, mas para as adjacências do time de alguma forma. Então, a empresa acaba também valorizando certos comportamentos que influenciam no comportamento tanto do Scrum Master quanto do PO. Então, isso foi um pouco dos estereótipos que existem, né? E mostrando um pouquinho do contexto e como que isso não se adequa ao contexto, né? A gente está muito na complexidade. Talvez vocês já conheçam esse framework chamado Cynefin. Ele é do Dave Snowden e ele fala o seguinte, basicamente, para quem ainda não viu, né? Ele tenta colocar as situações da sua empresa em 4 quadrantes. Ou é simples, existe uma relação muito clara de causa e efeito. Se eu fizer A, retorna B. Aqui tem melhores práticas. Aqui é complicado. Eu não sei criar um relógio de pulso, mas se eu trouxer um especialista, ele sabe realizar aquilo exatamente como precisa. Então, é um cenário mais complicado, mas existe relação de causa e efeito, trazendo especialistas do mercado. No complexo, você não tem relação de causa e efeito sabida de antemão. Você não consegue prever as coisas. Você consegue ver a relação de causa e efeito olhando em retrospectiva. Você vê o encadeamento das coisas resultando naquilo. Só que você não consegue prever. É um ambiente onde você está mais tateando e experimentando as coisas. Aqui tem melhores práticas, aqui tem boas práticas, aqui as práticas são emergentes. Eu preciso lidar com o trabalho para que depois as práticas vão emergindo daquele contexto e eu aprenda com aquilo. E uma coisa que ninguém fala muitas vezes é uma fase de transição. Ou eu acabo caindo para o caótico, ou eu acabo voltando para o complicado. Estou aqui, tateando, tal, descobri, aprendi, beleza, deixa eu fazer isso aqui muito bem feito. É a faca de novo. Descobri que não é a faca, descobri que é um parafuso que ela precisa apertar, estou tateando, estou experimentando,
Descobriu o que precisa? Vou lá e faço a solução muito bem feita, né? Então aqui talvez esteja mais ligado à eficácia e aqui um pouco mais à eficiência. Um jeito de olhar, só volta um pouquinho, Cezão. Um jeito de olhar é, por exemplo, você está num carro, você liga o carro é coisa simples. Você liga um GPS, né, talvez precisa de alguém um pouco mais esperto que a dona Zoraide para ligar um GPS, então é um pouquinho mais complicado. O GPS quebra, você começa a experimentar as ruas, perguntar para as pessoas, aí aparece o Godzilla na cidade e você precisa agir. No caótico, que eu não falei, você age primeiro. Então você está tentando ganhar, sobreviver. Então você está num cenário onde você tem que agir e depois você vai descobrir onde você está. Se você vai para o complexo, se já volta para o simples, né? Um exemplo que eu tenho dado, eu fiz até um vídeo a respeito, é quando eu peguei infecção bacteriana quando eu tinha 8 anos. Tinha catapora, aí eu cocei com a unha, a catapora, minha unha estava suja, né? 8 aninhos, aí eu peguei, além da infecção viral, que é a catapora, eu peguei uma infecção bacteriana. Aí eu estava ficando doente, com muita febre, não conseguia nem mexer o pescoço direito. Minha mãe me levou no médico. O primeiro médico me tratou num cenário simples. Achava que era uma virose ou que era efeito da catapora ainda. Toma aqui uma prescrição, vai para casa. Aí cheguei em casa, não conseguia dormir, né? Fiquei muito doente, quase morri. Aí minha mãe ficou muito preocupada, assim, tipo, nossa, isso aqui não tá certo. Me levou num outro médico de madrugada já. E aí esse médico falou assim, olha, eu não sei o que ele tem, mas é muito grave o que ele tem. E aí já mandou internar, né? Já era quase caótico. Ele já agiu. Ele nem sabe o que é, mas ele já mandou internar. Já estava caótico o cenário. E aí ele começou a pedir vários exames de várias coisas diferentes. Então ele vai para o complexo, tentar entender o que está acontecendo comigo. Ele não sabe, ele não consegue convergir para uma solução. Não é o cara saber assim, catapora? Beleza, vamos encher de remédio de catapora para ele. Não é assim. Aí ele começou a pedir exames até conflitantes para poder entender o que eu tinha. Descobriu que era infecção bacteriana, era uma outra infecção. E aí sim ele começa a jogar pro complicado, que é ele como médico especialista, tentando entender os exames, entendi o que você tem, vai para o simples e começa a administrar remédios, me interna, me cuida, já é mais óbvio o que precisa fazer. A relação de causa e efeito é óbvia. Só para vocês entenderem. E a gente está muitas vezes, né, olhem para os seus contextos aqui no Buscapé, ou em qualquer outro contexto de desenvolvimento de software, criação de produtos, criação de novos serviços. Geralmente, a gente está transicionando muito do complicado para o complexo e vice-versa. Às vezes caindo no caótico, às vezes caindo no simples de alguma forma. Então, nesse contexto todo, de muita experimentação, de muita iteratividade, onde você não sabe as coisas de antemão, onde a relação de causa e efeito não é muito óbvia, você precisa de um skill específico, que é, talvez, a metáfora do cientista represente isso um pouco melhor, que é aquele cara que analisa os dados e ele toma uma ação de acordo com aquilo que ele aprendeu. Eu falo isso tanto para o Scrum Master, em termos de processo, quanto para o PO, em termos de produto. Né? É você saber onde você está e saber se você precisa já mergulhar na faca para desenvolver a melhor faca possível ou se ainda precisa de um pouco mais de experimentação e de entender a solução do cliente. Ok? Só como curiosidade, no Kanban também está emergindo, né, algumas ideias de papéis. O David Anderson, que desenvolveu o Kanban para desenvolvimento de software, a princípio não tinha papéis, ainda não tem oficialmente, mas ele entende que em alguns contextos pode emergir alguns papéis para gerenciar alguma coisa. Então, um dos papéis seria o Service Request Manager, né, que dentro de um fluxo de trabalho, ele cuidaria da parte inicial de concepção, junto com os stakeholders, entendendo se existem riscos, se precisa dar mais corpo para aquilo, se precisa ter descobertas, né? Ele gerenciaria o fluxo até aqui, e depois entraria um tal de Service Delivery Manager, né? Um cara mais focado, então é o PO do Kanban e o Scrum Master do Kanban, digamos assim, né? Então ele reconhece que isso, em alguns contextos, pode emergir, apesar do Kanban falar que você pode usar os papéis que você já tem na sua organização e gerenciar o fluxo da forma como você já faz hoje. Só como curiosidade. Então vamos lá, o Product Owner como cientista, você tem esse cara aqui, e a metáfora que eu tentei usar é atemporal, o PO atemporal. Como que eu vejo a perspectiva do PO?
pensando no passado, no presente e no futuro. E aqui já para poder desmistificar aquela ideia de que o PO não tem muita coisa com que trabalhar, ou não tem muitas técnicas ou práticas com que se mergulhar, né? O PO, o Scrum Master, o Agile Coach tem muito mais técnicas, dinâmicas, retrospectivas, coisas legais para fazer, e o PO tem menos. Na verdade, tem até mais, né? Você pensar no futuro, então, o PO pensando no futuro, talvez a parte quando começa a coisa, né? Pensa no futuro como um projeto novo ou um próximo release, caso você esteja num produto onde você já está hoje, né? Você está buscando muito descoberta, alinhamento e modelagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A descoberta é justamente o que a gente fez aqui na dinâmica, da dona Zoraide. Entender a jornada do cliente, o que ele precisa, o que ele quer, e se aquilo que ele quer é realmente aquilo que ele precisa, né? Você tem o alinhamento, então, técnicas de Inception. Muito das Inceptions, concepção de produtos, eu vejo sendo tocadas por Scrum Masters, quando na verdade é um papel que poderia ser totalmente do PO, facilitando aquilo. Então você tem o alinhamento de coisas, beleza, descobri que é um parafuso que eu preciso apertar, beleza, vamos construir a ideia de como desenvolver parafusos aqui, ou como apertar parafusos, né? E trazer todas as pessoas envolvidas para ter um alinhamento, porque você como PO não é talvez o cara tão onipresente, onipotente assim, que vai fazer tudo, mas você também precisa ter esse quê, essa necessidade de engajar outras pessoas. E a modelagem, e aqui tem um aviso importante. Geralmente, quando a gente chega nesse ponto de modelagem, seja num próximo release ou num próximo produto, projeto, a gente tende também a olhar as coisas de uma forma muito linear. E se você está num cenário complexo, como eu mostrei do caso da catapora e da infecção bacteriana, talvez você precise de muito mais experimentação e de experimentos até conflitantes, porque o seu propósito é aprender primeiro. Você vai aprender com sprints, uma depois da outra? Vai também. Só que como você modela a sprint, tem todo um diferencial. Você vai aprender, você poderia falar assim, beleza, deixa eu colocar nessa sprint, testar um remédio, aí 2 semanas depois, não é esse remédio. Mais 2 semanas, um outro remédio, testa de novo, não é aquele remédio, né? Então você vai aprender, só que de uma forma muito mais lenta. Talvez dentro de uma sprint você possa colocar coisas muito mais conflitantes, mas aqui está o ponto, né? Você vai ter que balancear, acho que passa de novo. Você vai ter que balancear qualidade e aprendizado, certo? Então você não vai querer, dentro de uma sprint de aprendizado, ficar fazendo as coisas com muita qualidade. Talvez você queira fazer um negócio bem tosco, bem simples, bem fácil de fazer, rápido de fazer, porque você quer, o seu objetivo ali é aprender. E uma vez que você descobriu qual o caminho seguir, aí sim, mergulha naquilo e faz com muita qualidade, muito bem feito. Então, aquilo era o futuro, né? No presente, o PO também tem algumas responsabilidades muito importantes. Comunicação, principalmente, e engajamento dos stakeholders. Então, comunicação é aquela parte de conversa com o time. Se você já viu aquela técnica dos 3 Cs, né? Card, Confirmation e Conversation, né? Então, já que as histórias têm que ser só um convite à conversa, não precisa ser um requisito muito bem detalhado, você vai ter, no começo de uma sprint, um cartão, a confirmação de uns critérios de aceite, e depois, no decorrer disso, existe um complemento orgânico do PO com o time que vai sendo mantido, né, durante a sprint, essa conversa, né, você precisa ter. E o próximo é o engajamento com os stakeholders. Reviews muito bem feitas, ou se não for reviews, no dia a dia, tá cuidando dos stakeholders. Quem cuida dos stakeholders? Pode ser, o seu contexto pode dizer várias coisas, né? Você pode se adaptar como time de várias formas diferentes. Mas se você olhar para a teoria, quem está mais próximo de stakeholders é o PO. O PO entendendo o que a área de segurança precisa, o que a minha área usuária precisa, o que o diretor da área usuária busca em primeira instância com aquilo, né? Então, tudo isso é papel do PO também estar cuidando. E o PO, por fim, pensando no passado. E aqui eu já vou terminando já. O passado é basicamente aprendizado, certo? Que é muito difícil a gente ver. Tem melhorado um pouco, de acordo com o que a gente vai amadurecendo como comunidade.
mas existe ainda uma falta de se pensar lá no futuro, quando a gente está pensando o que fazer, sobre como medir depois, né? Para que eu aprenda de fato. Então, você vai ter o aprendizado, pode passar, que é basicamente aquela parte do medir e aprender, olhando para o passado. Então, se você olhar para uma sprint, se você está olhando aqui na sua frente a sprint passada, a sprint atual e a próxima sprint, né? Você deveria estar pensando o que vai ter na próxima sprint, todo aquele termo de futuro que eu falei, se preocupando com a sprint atual, com essa questão de conversa e dirigir o time de acordo com o que você precisa, e pensando na sprint que já passou, ok, já que eu entreguei aquilo, como que eu tiro o melhor proveito daquilo? Eu preciso colocar na mão de alguém para usar? Eu preciso coletar algum dado que já está em produção de alguma forma? Preciso lançar em produção? Então, tudo isso, junto, é claro, com o Agile Coach, com o Scrum Master, vai ser uma tarefa importante olhando para o passado. Pessoal, era basicamente isso que eu tinha para vocês. Era essa reflexão sobre uma revisão geral sobre o papel do PO. Eu acho que ele é ainda muito pouco discutido, principalmente cada técnica daquela, cada domínio daquele tem um conjunto de técnicas, um conjunto de atividades que você pode aplicar no seu dia a dia. A gente tem Business Model Canvas, Design Thinking, Jornada do Usuário, várias coisas interessantes que dá para explorar muito ainda, em termos de eficácia, antes de começar a fazer certo a coisa, ficar pensando em fazer a coisa certa. Certo? Obrigado e eu abro para perguntas agora para vocês. Perguntas? Zon, eu entendo que o assunto... Tá me ouvindo? Não, perto de novo. Perto segura. Alô? Foi. Bom, entendo que o assunto é bastante... É de fácil gestão, né, para quem é de TI. E é muito claro também que o PO Proxy ou PO Garçom não é o melhor, não é a forma como a TI pode contribuir melhor, né, para uma empresa. Agora, existem os stakeholders, né, e minha pergunta é, nos trabalhos que você tem feito nas outras empresas, o quanto que os stakeholders estão abertos a mudar o modelo, ou o quanto ainda existe aquela reclamação dos stakeholders de que a TI não entrega? E que tipo de empresas você acha que isso está mais evoluído? E para uma empresa que está entrando nessa jornada mais forte agora, como que ela pode garantir que os stakeholders tenham o mesmo entendimento ou a mesma percepção de valor que um modelo diferente pode gerar? Pergunta de $1 milhão, né? E 3 em uma também. Então, deixa eu tentar responder. Se eu não responder tudo, você me pergunta de novo de outro jeito. Pelo que eu tenho visto no mercado, existe intenções por causa da moda. Então, essa questão de transformação ágil é um modismo que foca na ferramenta e não foca nos resultados, certo? Então você vê muitas empresas gastando muito dinheiro e fazendo uma disrupção cultural, causando até malefícios de alguma forma no decorrer disso. É custoso você mudar a cultura, né? É custoso você rebatizar as pessoas com outro nome, é custoso você fazer com que elas trabalhem de outro jeito, porque assim é mais legal. Então existe, eu tenho visto, né? Quando a transformação ela é o resultado de uma análise progressiva de ações de melhoria, show. Eu me transformei porque eu fui por steps, melhorando, descobrindo que não era faca, era outra coisa e tal, né? Esse processo para a empresa também funciona. Agora, muitas vezes as empresas vão pela transformação. Então, o que eu tenho visto em algumas empresas é tentar vender ágil para clientes que não são ágeis, e aí só traz problema para as duas partes. Então, você tem uma consultoria que eu estou atendendo, que ela faz projetos tradicionais e ela cresce 20% ao ano. O que eu vou falar para essa empresa? Se transforma que você precisa se transformar. Ela cresce 20% ao ano e ela faz tradicional. Os clientes dela são todos tradicionais.
E aí, as experiências que elas estão tendo é dos clientes convidando ela, esse negócio de ágil aí, vamos fazer? E elas me contrataram porque elas não sabem o vocabulário ágil, elas não têm esse domínio da agilidade, estão criando e é o que está legal, né? É incluir agilidade no portfólio de competências daquela empresa. Isso é legal. Não é me transformar em ágil, mas inclua a agilidade aqui como se fosse uma ferramenta no meu cinto de utilidades que eu posso utilizar. E aí o que acontece muitas vezes é elas tentam vender ágil para um cliente, escopo aberto. Ninguém entende escopo aberto. E não tem jeito. Eu vou aqui me comprometer com você com o seu objetivo, não com escopo. Beleza, contrato, o cara consegue fechar nessa conversa, só que chega no dia a dia, beleza, mas você não me entregou aquele negócio lá. Mas a gente repriorizou as coisas aqui de acordo com o que você vinha fazendo, com o que você achava melhor. Ok, mas eu também preciso daquilo lá. E aí fica nessa conversa e só traz desgaste de relacionamento. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando os stakeholders não se engajam também, né? Dentro da mesma empresa não estão engajados. O que é o mais comum acontecer. Então, nas empresas você tem geralmente agilidade nascendo de dentro para fora, é um grupinho de pessoas ali que entende bem os conceitos, uns desenvolvedores, um gerente ou outro que entende a ideia e o time dele vira ágil, né? E aí, dependendo da cultura da empresa, você tem os anticorpos organizacionais atacando aquele elemento estranho, né? Vamos matar ele e tal, né? Porque virou um corpo estranho dentro de uma cultura totalmente diferente. E aí o que acontece muitas vezes é ou a agilidade morre naquela empresa, ou ela sobrevive de acordo com alguns adaptadores culturais. Então tem um cara que conversa tradicional e conversa ágil. Tem o Agile Coach que faz a ponte dos dois lados. Se o meu cliente ou minha área de negócio precisa de um cronograma, um plano de projetos, eu faço isso também, só que aqui dentro, para proteger aquele time, de alguma forma eu faço ágil, né? Então tem isso também. Sobrevive, alguns morrem, e o que acaba permanecendo por mais tempo, talvez, e acaba contaminando a empresa inteira, são as empresas que já têm uma cultura propícia a isso, né? De colaboração. Startups, empresas que já estão mais acostumadas com esse movimento de colaboração, que não estão tanto... São empresas mais novas, que não estão enraizadas naquele conceito de eficiência, mas já pensam um pouco mais sobre eficácia, já nasceram nesse contexto, e isso ajuda também a promover. Então, ainda é o calcanhar de Aquiles da agilidade, aquele terceiro item do manifesto, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, eu acho que ainda é o ponto que pega para poder entrar de uma vez assim e extrair todo o benefício que a agilidade talvez possa acrescentar. Responde? Mais alguma pergunta? A gente tem falado bastante de inovação por aqui e a gente encontra algumas barreiras. Eu acho que a principal no momento é que inovação é difícil de medir. Você não sabe o que você está medindo ou como você vai medir isso se você não sabe qual é o resultado exato que isso deveria gerar. E eu reparei que você comentou aí sobre um sprint mais focado em aprendizado versus um sprint mais focado em qualidade, sobre o equilíbrio dessas duas coisas. Eu queria saber se você conhece boas práticas ou cases legais envolvendo inovação, envolvendo aprendizado e como que isso convive junto com o desenvolvimento, eventualmente prazos, coisas que não podem parar. Uma ótima pergunta. De forma geral, as empresas que têm lidado com inovação de uma forma séria, eles não vão tratar isso de uma forma de sprints. Então, você não vai ter previsibilidade enquanto você está tateando o mercado. Então, perceba as startups que iniciam, elas não começam com o Scrum. Elas vão colocar Scrum depois que já estão estruturadas um pouco mais. Você vê muitas startups hoje chamando a gente, olha, já me provei, já provei o meu conceito, já está funcionando, as pessoas já estão comprando, já tem uma base cadastrada de usuários, legal, agora eu preciso fazer isso virar rotina e ficar uma rotina bem gostosa para o pessoal aqui e tal, Scrum. Me fala como que é esse negócio. E aí entra no Scrum. Porque até então, o que elas estão fazendo? Estão atirando, estão vendo onde que está dando o maior resultado, e aí elas sentem que acharam o lugar certo e começam a investir naquilo, né? Então, para uma empresa que talvez já seja grande, olhando para isso, não tem como medir e não tem a forma de você, talvez, definir, tipo, prazos, né? Como que você faz, por exemplo, projetos de pesquisa pura? Né? Você tem experimentações, e as experimentações ditam o passo que você vai ter.
De repente você tem um time, e o time quer aprender sobre determinado elemento, e aí você tem um time de 5 pessoas fazendo 3 experimentos ao mesmo tempo, sem qualidade nenhuma, mas para entender se é por aqui ou por ali, né? Então, isso aqui é mais por item de experimentação do que por prazo de um time box, de uma sprint, por exemplo, né? Então, as melhores empresas, respondendo de forma genérica, tentam fazer um momento mais de experimentação, que você viu aqui no começo, com algumas, pode até ter fases, porque as experimentações também vão sendo maturadas, né, e ganhando, convergindo de alguma forma, até que elas viram um ponto de trabalho que já está seguro e pode entrar numa linha de produção. Então você não tem muita... você pode controlar as experimentações que você faz, mas talvez restringir isso ao time box é mais nocivo do que ajuda. Outra? Mais alguém? Então, agradeço de novo aí a oportunidade. Cezão, obrigado, Bruna. Obrigado ao pessoal que me recebeu. Acessem o meu site lá, acompanhem meu trabalho, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas coisas aí. E me coloco à disposição também. O César tem os meus contatos, o meu e-mail e tal. Pode passar mais um slide, Cezão? Acho que tem ali se alguém precisar. Tá bom? Agradeço, muito obrigado e boa sorte aqui no Buscapé para vocês também. Isso aí. Obrigado a todos, então, e vamos que vamos. Valeu.